esse assunto, além de ter uma relevância enorme, né? Tanto que tem o GT que você coordena lá, Serginho, tem também a parte do como que é o procedimento, as diretrizes da ABNT, que até no grupo poucos, né, são os que dominam esse assunto. E hoje todas as normas técnicas da ABNT têm esse foco de serem um pouco menos prescritivas. Então a gente trabalha muito mais na linha do desempenho. Não me interessa saber qual produto você usa para revestir essa parede para ter uma atenuação acústica. Me interessa que ela tenha uma atenuação acústica X. Então o nosso papel é a gente ser um coordenador e tentar buscar um consenso, sempre um consenso entre as partes, né? Então acho que isso é um propósito, né, muito positivo do Ciduscom e dos coordenadores, né, das normas. Para quem está estudando, fui escutar mais sobre norma na pós-graduação. O papel que a gente está fazendo aqui agora de fomentar. De fomentar isso aí, que eu acho que é legal. Muito importante. Juntos combinamos novas tecnologias para criar soluções completas de segurança e de controle de acesso. Bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Combinamos sempre com convidados de relevância para o mercado. Dois convidados de muita relevância. Com o Alexandre, também de expressão. E comigo, vamos trocar uma ideia e conversar, bater um papo, como já diz o nome. Eu vou apresentá-los, desculpa se eu falhar ou travar a língua, porque o currículo de vocês são bem bacana. Nós estamos aqui com o Sérgio Fernando Domingues, que é diretor técnico da incorporadora e consultora Tajarb. Ele que é formado em Engenharia Civil, mestre em Ciência pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no programa de mestrado profissional em Inovação na Construção Civil, pós-graduado no MBF Master Business Finance, é isso? Isso. Em INSPER, do Instituto de Ensino e Pesquisa, pós-graduado no MBA TGP, é isso? Da Escola Politécnica da USP também, em Tecnologia de Gestão e Produção de Edifícios, pós-graduado no MBA Executivo da Indústria da Construção Civil, em Economia pela FGV. Honra ao mérito por classificação em primeiro lugar no curso de Engenharia Civil, Prêmio CREA-SP. Formação profissional em 1998, essa premiação, né? Conselheiro de administração formado pela FDC, membro da Academia Europeia de Alta Gestão, membro do CTQ, que é a Comissão de Tecnologia do Sinuscom, membro do Conselho Consultivo da Unidade Embrap, PoliUSP 2, de Materiais para Construção Ecoeficiente, membro do C3, Clube da Construção Civil,
e atuando como diretor na área técnica da consultora Tajab. E a Lilian Sarruf, superintendente do CB2, formada também em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, administradora de empresa pelo Instituto Mackenzie, mestre em gestão integrada em meio ambiente, segurança e saúde pelo Senac-SP, atua como consultora nas áreas de gestão empresarial, qualidade e meio ambiente, gestão organizacional, gestão em pós-obra, coordenação de grupos de trabalho e realização de treinamentos, superintendente da ABNT CB2, que é o Comitê da Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas, coordenadora técnica do COMASP, me perdi aqui, é tanta coisa, membro do CETEC, do PBQH, É o PBQPH. Membro do Comitê Consultivo do Comitê Institucional da Taxonomia Sustentável Brasileira do Ministério da Fazenda, representante do CEBIC, membro do GT Plano Clima Adaptação do Ministério Meio Ambiente e Ministério Ciência e Tecnologia, representante da CEBIC. Bem-vindos, desculpa se eu travei, mas que Currículo belos pesado. currículos. É, bonito. Bem-vindos. Você acha A que gente eles que estão aqui, agradece. né? A Lilian ainda é culpada de montar, junto com o Carlos Borges, né? O JEC, um grupo de evolução conjunta, não? Vamos fazer um flashback aqui, então. hein? Nossa Senhora. Isso faz tempo, hein? Faz. Não, foi outro dia, por favor. gente. Mas o JEC é um grupo de empresas, né, que se reuniram e tem grande, posso dizer aí, puxando esse gancho aí de normas técnicas, eu vou falar um pouquinho. Foi dentro desse grupo de empresas há muito tempo atrás, pouco tempo atrás, que surgiu a ideia da norma de garantias. É verdade. Então foi um embrião de toda essa discussão aí que hoje a gente tem uma norma BNT sobre garantias e edificações. Legal. Você vê que coisa, hein? Começamos cedo, né? No É. ginásio. Então, a ideia nossa aqui é bater um papo sobre normas técnicas, principalmente, né? Focando. E a gente entende que no grupo, até no grupo lá no CTQ, esse assunto, além de ter uma relevância enorme, né? Tanto que tem o GT que você coordena lá, Serginho, tem também a parte do como que é o procedimento, as diretrizes da ABNT, que até no grupo poucos, né, são os que dominam esse assunto. Para falar a verdade, acho que o único que domina esse assunto é a Lilian. Então, Lilian, se puder falar um pouco para a gente, esclarecer bem, né? A gente está aqui num papo, apesar de eu e o Serginho a gente participar bastante, a gente tem o contraponto aqui que é o Vlad, e daí ele entender também o que a gente faz, tanto no Sinuscom, mas o que a ABNT representa para a gente, as normas, no que impacta, né? E por que essa preocupação tão grande. Então, a palavra é sua, Vamos Lilian. lá, contar um pouquinho a história da senhora BNT. Eu chamo a senhora BNT porque hoje ela já tem 84 anos, realmente é uma senhora. Puxa. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é a associação única no Brasil responsável pela elaboração e pela gestão das normas técnicas e também representa o Brasil em outros fóruns. Então ela é representante da ISO, representante na Europa também. E o trabalho mais importante dela, acho que é gerenciar o trabalho de normas técnicas, somos todos voluntários, vamos assim dizer, né? A produção das normas no Brasil é voluntária. E ela congrega todos os temas que vocês podem imaginar. Tudo, né? Que é Construção produto, né? civil, produto, normas de gestão, qualidade, meio ambiente, saiu uma agora sobre florestas, preservação de florestas, então a gente tem um espectro muito grande da BNT de abrangência de temas. E para organizar tudo isso são criados os comitês brasileiros, que são os CBs. No nosso caso, Construção Civil é o CB2, Comitê Brasileiro da Construção Civil, que também é um senhor, né? Ele já está fazendo aí mais de 60 anos que ele existe. Foi o segundo comitê criado pela BNT e de responsabilidade e prestígio. Então, o bom é que o CB2 dentro da BNT ele é muito reconhecido por todo o trabalho e por todo o envolvimento, porque a gente vai fazer um edifício, se envolve com todo mundo. Você vai fazer uma obra de infraestrutura, se envolve todo mundo. Então, a gente tem todo esse trabalho, para vocês terem ideia. Então, dentro da BNT, você tem os comitês, e dentro dos comitês, você tem as comissões de estudo.
E são esses grupos que fazem as normas, que elaboram as normas. Hoje nós temos 65 comissões de estudo. Em andamento. No total. Ah, total. Em andamento, nós temos 25, ou seja, tenho 25 grupos que trabalham arduamente, né? O Sérgio é coordenador de um deles, para que as normas sejam elaboradas, revisadas, corrigidas, né? Pra vocês terem ideia, só esse ano, né? 2024, nós já fizemos 100 reuniões. Puxa. Todos esses comitês envolvendo 2.246 profissionais. Então, se vocês multiplicarem isso pela hora técnica de cada profissional, Nossa. então, vamos dizer assim, a sociedade brasileira ela se dedica muito na elaboração das normas. Então, a gente tem todo esse reconhecimento dos coordenadores, mais ainda, porque fora as reuniões, tem todo um trabalho aí para harmonizar, né? Não é fácil, não é fácil. Eu já coordenei lá. Norma não é fácil. Né? Então, é um grande exercício, né, de negociação. Eu falo assim, quando a gente, hoje, depois da pandemia, quando começou a pandemia, em que as reuniões se tornaram online, permite uma participação muito maior. Brasil inteiro, né? Já tinha algumas normas que a gente tinha representantes do Brasil, mas agora a gente consegue trazer todo mundo. E mais do que isso, a gente está tentando incentivar que os professores, né, a academia, o pessoal que está lá, ou os empresários, tragam o pessoal mais novo para essas reuniões. Né? Sim. É um grande aprendizado, acho que técnico, porque envolve pessoas, nossa, tem reuniões lá que você fica até meio assim de falar, porque, né, a pessoa que está lá representando é o top do top mundial. Mas, e os estudantes que estão participando, os recém-formados, a turma que está se formando, tem verdadeiras aulas. Né? Então, a elaboração de uma norma é muito legal, porque você entende, você começa a entender, você começa a ter aula de assuntos que às vezes você não tem acesso na universidade. Então, só para esclarecer, até é um assunto que a gente discutiu outro dia numa reunião do comitê, a participação é aberta, né? É aberto, sim. Então, qualquer pessoa pode participar. Sim. Até um leigo, porque a gente tem as três partes, né, Lilian? Então, você tem o produtor, os representantes dos produtores, né? Você me corrige, por favor. Representante dos consumidores, né? Isso. E o representante... Os neutros, né? Os neutros. Que às vezes e esses papéis, dependendo da norma, você troca a cadeira, né? Uma hora você é produtor, uma hora você é consumidor daquele serviço, daquele produto, né? É isso. Mas você pode participar assistindo ou interagindo mesmo? Interagindo, participando, dando sugestões, ajudando a elaboração, né? O trabalho dos coordenadores, dos secretários. Então, cada comissão tem um coordenador e tem um secretário. Né, que eles têm a função eleito, né? Eleito pela comissão. Pela né? comissão, isso. E aí, qual a função deles? Ser o maestro de toda a história, né? A gente brinca, o secretário carrega o piano, tem que fazer as atas e tudo mais, o coordenador. E aí, dentro do CB2, a gente também tem uma estrutura, que é a chefe de secretaria, cada comitê tem um, né? A Célia é a nossa chefe de secretaria, que dá suporte a tudo isso, todo esse trabalho administrativo. Isso dentro da comissão, porque depois isso é levado dentro da BNT, que tem todo o teu processo de você atender as diretivas, de como você escreve norma, tem o processo da consulta nacional, que é importante. Então, eu participei da comissão, né? Bacana, dei ideia, participei e tal. Fechado o texto, isso vai para uma consulta nacional. Quer dizer, qualquer um também pode participar da consulta nacional e dar a sua sugestão. Aí as contribuições que chegam são analisadas para depois publicadas. Analisadas dentro da comissão de estudo, né? Não tem uma área... apartado, tudo feito dentro da comissão, né? Vou fazer até um paralelo, né, Lilian e Ale, e Vladimir também. Primeiramente, até agradecer aí pelo convite, que é uma honra, né? Imagina. Poder estar aqui com vocês aqui e compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente faz no dia a dia, né? Mas assim, traçando um paralelo, né? Comentando a respeito aí das entidades, né? Do ponto de vista nosso ali, né? Profissional, o CB2, né, que é o nosso, né, mantra aí, né, mantenedor, né, da construção civil das normas. A gente tem o sindicato, né, da construção civil, que é o Sinduscon São Paulo, e que o Sinduscon tem um papel muito forte, né, muito proativo com relação à condução e participação nas normas, justamente para a gente preservar aquelas participações que você comentou agora, né? Sim. Do fabricante, do neutro e do consumidor, né? Então, o nosso papel é a gente ser um coordenador e tentar buscar um consenso, sempre um consenso entre as partes, né? Então, acho que isso é um propósito, né, muito positivo
do Siduscom e dos coordenadores, né, das normas. Só para dar uma, né, assim, falando um pouquinho de indicadores também, né, que a Lilian comentou, para a gente, de uma forma bem genérica, varia muito mesmo, né, de tipologia, etc., de tipo de construção, mas se a gente pegar uma edificação padrão, digamos assim, padrão que eu digo aí, entre 15 andares, 20 andares, né, um terreno aí de aproximadamente 2.000 metros quadrados, enfim, e aí dependendo muito, né, do potencial construtivo, enfim, você vai ter aplicabilidade de aproximadamente 1.900 normas, né, para que você faça aquele empreendimento, né? E quando eu falo, né, fazer aquele empreendimento, é desde do nascedouro mesmo, da concepção, né? Passando pelos projetistas, né, pelos fabricantes, né, também que tem de materiais, de produtos, de sistemas construtivos e também da própria execução, né, propriamente dita da obra. Então, aí controle, enfim. Aí você fala assim, mas como é que vocês conseguem, né, coordenar e dar conta, né, de toda essa quantidade tão grande, né? Aí eu acho que vem uma coisa muito bacana, que eu acho que hoje o setor ele está muito mais unido e sinérgico, né? Se a gente for falar, né, das entidades, né, além da própria BNT, do CB2, mas os sindicatos e outras entidades, né, como o Sinduscom, né, São Paulo, né, o Secov, né, a Abrainc, que são entidades irmãs. Sim. E que a gente está conseguindo, né, numa gestão agora, inclusive do nosso presidente, de fazer uma ligação e não ter sobreposição. E a gente efetivamente trabalhar em time e fazer mais com menos, né? Então, eu acho que isso é um ponto fundamental da gestão atual que a gente está tendo das entidades irmãs como um todo, né? Então, a ideia, a gente não precisa ser protagonista em todos, né? Os fóruns, né? Nem dá, né? Mas nem dá, exatamente. E a gente tem uma hora que você apoia, tem uma hora que você está, né, proativo, mas o importante é a gente construir, né, algo que seja bom para o bem comum, né? Então isso eu acho que é um propósito que está permeando, né, nós, e que é para o bem da sociedade, né? O que a gente está fazendo aqui do ponto de vista de construção, de concepção, de normatização, é a profissionalização efetiva da construção, né? A formalização da construção, e para que a gente possa construir um futuro melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Hoje se fala muito no SG, né, o environment. Deixa eu fazer um parênteses aí, Serginho, deixa eu contar que a senhora BNT, apesar dos 84 anos, isso vem também de diretrizes da ISO internacional. Sim. Hoje, todas as normas, a gente tem que ter um olhar diferente, tá? Um olhar na inovação, na questão da inovação, na questão da sustentabilidade e na transformação digital. Então, hoje que a gente conhece de normas, então qualquer norma que a gente for fazer, a gente tem que ponderar. Mudanças climáticas, afeta ou não afeta? Como é que eu posso construir? Como é que eu posso produzir um produto que seja melhor e que ajude? Um exemplo bem lúdico, né? Pessoal que cuida de normas de utensílios. Eles estão desenvolvendo, melhorando o desempenho de uma panela de pressão para ela que cozinhe menos tempo, porque você consome menos gás. Você consome menos gás, você emite menos. Sim. Então, para ver que a questão da sustentabilidade tem um plano de mudanças climáticas da BNT, que a gente agora todos têm que seguir. A questão da inovação, isso tem muito a ver com a construção civil. Sistemas construtivos inovadores, produtos inovadores, tecnologias inovadoras. E aplicabilidade também, né? Porque a gente vê nas discussões, né? É o que você falou ali, a participação de uma comissão de estudos é muito rica. Sim. Porque você aprende muito, é impressionante o quanto que você troca ali de pessoas, na grande maioria, não vou falar todos, né, porque não é verdade, voluntários, né, porque existe também um trabalho muito forte até nosso lá, que a gente comenta na entidade, que é o cuidado com o protecionismo, com as ações que tem muito forte, você tem um embate com alguns fabricantes muito fortes, então não é fácil até a defesa, porque você tem que entender do assunto, você tem que estudar, né? Sim. Você cai de paraquedas numa comissão, Deus me livre, né? Você fica ali com dois de paus. Mas tem toda uma parte que é um rito, né? Que é importante até para o pessoal entender, né? Hoje mudou um pouco a participação, como você disse,
ela ficou mais democrática com o evento online, né? Mas tem alguns ritos. Então, a participação, que o Vlad perguntou, ela é aberta, porém, você tem que se inscrever. Então, você tem que entrar via... Tem que se cadastrar no site da BNT, né? Que antigamente você só fazia uma inscrição lá na ata, né? No livro de presença. O pessoal tem que entender que quando você vai participar, como é uma comissão tripartite, né? Como a gente disse, você tem que se identificar. Apesar da reunião a gente buscar o bom senso, né? Tem um rito, se não conseguir o bom senso, né? O consenso, né? Você vai para o voto. E esse voto Alexandre, é difícil, né? Alexandre, está proibido. Está proibido? Democrático. Democrático não é mais voto, tá? Ah, não tem mais o voto? Não tem mais voto. Então, a comissão grande de trabalho é nisso. E a grande dificuldade, acho que a grande maestria dos coordenadores é conseguir o consenso. Nas 3 partes, que às vezes fica um pouco, assim, né? só pegando um gancho, né? Mas também tem duas palavrinhas aí, né? Que são, né? Não digo antagônicas, mas elas são complementares, né? Não são antagônicas. Mas não quer dizer, o consenso ele não é unanimidade. Sim, né? sim, é verdade. São duas coisas diferentes. Então, quando a gente fala em buscar o consenso, é a gente construir um racional que seja efetivamente proativo, né? Na sociedade, né? Sim. E não de uma participação específica de um produtor ou de um consumidor. Né? A gente tem que ser neutro, né? Efetivamente, a gente tem que ser isento, né? Nos direcionamentos que a norma dá. E também tem uma questão que a Aline colocou aqui agora, e que eu acho que antigamente o foco estava muito mais no viés específico técnico, né? E que hoje a abrangência, o espectro, né? De quando a gente está olhando para uma norma, a gente também está olhando, né? Como eu comecei a falar agora há pouquinho, né? Do ESG, né? Que obviamente todo mundo está falando, né? Isso já está, né, impregnado em todas as boas práticas aí de governança, né? De gestão das empresas, né? Das boas empresas, mas que é verdadeiro e precisam estar inseridos dentro da norma, né? Então, quando a gente está fazendo uma norma, eu me lembro que quando eu estava lá, o Vladimir comentou, né? Do Embrapi, que é uma unidade lá de materiais de construção civil, né? Que até o professor Vanderlei John está à frente, e ele sempre falava para mim, né? Olha, quando a gente está construindo, eu tenho que pensar também na desconstrução, né? Eu já tenho que estar pensando, antes de eu pensar na construção, eu tenho que pensar na desconstrução. Como é que a minha edificação ela vai estar sendo preparada para quando ela precisar, por exemplo, passar por um retrofit, passar por uma reforma, dela, né? Passar por uma destinação de resíduos, por uma troca, por exemplo, de um sistema, né? Porque eu não posso colocar um determinado material que ele vai demorar para se decompor na natureza, ele vai causar um passivo, né, digamos assim, ambiental maior. Né? Então, a preocupação nossa está dentro de um espectro muito mais amplo do que efetivamente todo, né, o ciclo de vida da edificação. Exatamente. A desconstrução, né? Chega até a desmontagem, aquela coisa do Lego, né? Como é que eu consigo desmontar um prédio no final da vida útil dele e eu possa reaproveitar o máximo possível daqueles elementos e que não impacte na natureza. Então, tudo isso, né, o ciclo de vida, está dentro do plano lá de mudanças climáticas e a grande tarefa dos coordenadores, né, das comissões é isso, é analisar e ter essa visão. Mas é um desafio, né? É um desafio. Eu lembro da missão técnica que nós fizemos para o Japão. Essa eu não fui. Essa eu não fui. E nós visitamos um prédio que estava sendo desconstruído. E a tecnologia que eles estavam usando é impressionante. E a preocupação deles do impacto que essa desconstrução, não só de resíduos, tudo, mas do entorno. Eles tinham respeito de ruído, de pó. E a gente ficava lá assim, mas como? Você vai demolir um prédio e não vai gerar pó? Mas tem também um outro ponto, né, que a gente foi para os dois extremos, né, já da construção mas é da manutenabilidade, né, do empreendimento durante o seu período, né, de vida útil e além do próprio período de vida útil que ele foi projetado para ele ser concebido e ter o desempenho, né? Que quando a gente está falando do ponto de vista de construção, às vezes a gente tem um viés só do ponto de vista de técnica construtiva, né? Não estou nem falando de tecnologia, estou falando de técnicas construtivas, né? Que é como a gente efetivamente constrói o empreendimento.
mas a gente está falando, né, e aí vem esse viés aí, né, do social, da governança, do meio ambiente, que é do ponto de vista de desempenho técnico, né? É diferente, né? Eu estou falando assim, eu estou construindo com uma fachada projetada, é uma técnica construtiva, né? Sim. Mas eu estou construindo para aquela edificação que ela tem um desempenho, por exemplo, acústico, lumínico e térmico, que está inserido no meu método construtivo de fachada projetada, né? Porque se eu fizer uma fachada projetada, né? Tem vários jeitos de fazer, eu posso estar criando mais massa. Se eu estou criando mais massa, em tese, aí tem todo um conjunto com caixilha, etc. Mas vamos filtrar, vamos falar uma parede cega, né? Para a gente nem polemizar. Se eu tenho mais massa, né? De certa forma, automaticamente eu tenho um desempenho acústico maior, né? Porque o conceito mais básico que tem de acústica é massa, mola, massa, né? Então, se eu tenho mais massa, eu tenho mais conforto, né? Do ponto de vista acústico. Então, essas questões, né? Elas vieram muito forte também, acho que foi um marco, eu acho também, a questão da norma de desempenho, né? Quando a norma de desempenho, a revisão, né, da norma de desempenho que aconteceu, Norma mãe, né? né, norma mãe, né? Norma Que mãe. veio, que é a 15575, né? Ela trouxe muito forte essa questão do desempenho técnico das edificações, né? E não só do engenheiro gosta de técnica construtiva, né? Mudar processo construtivo, etc. Tal. Mas atrelar a questão do desempenho, né? Também dentro da técnica construtiva, né? Eu não posso ser a melhor técnica construtiva do ponto de vista de engenharia e não ter o desempenho técnico da edificação que o consumidor final vai usufruir, né? Que ele vai usufruir não da técnica, né, propriamente dita, diretamente, né? Ele vai usufruir do desempenho técnico que aquela edificação vai ter. Então são coisas distintas, né? E que isso hoje é uma grande preocupação nossa. E se a gente for ver bem isso, né? Quando veio aqui o advento aí da pandemia, né? Essa questão do desempenho técnico, ela ficou muito evidente, né? Sim. Porque todo mundo, né, que trabalhava fisicamente, né, por exemplo, num escritório, etc., saía, né, para trabalhar, começou a trabalhar dentro de casa. E aí, para eu trabalhar dentro de casa, alguns pré-requisitos são bem-vindos, né? Por exemplo, a questão de um desempenho térmico, por exemplo, o desempenho lumínico, né? Se eu tenho mais iluminação natural, puxa, eu vou gastar menos energia, né? Se eu tenho, né? Até o acústico, né? Que eu estava comentando. Sim. Eu estou síndico, eu falo que eu estou porque Sim. você não é síndico, você está síndico. E o barulho incomoda. Sim. E você tem uma guerra de tipo um cabo de guerra força. mesmo, de força, porque as reformas existem, tem até a norma de reformas, né? Desculpa, só um parênteses, e a quantidade de reformas que aconteceu na época da pandemia, Exato. Justamente para você se ajustar ao novo normal, para você criar um ambiente de trabalho dentro, né, da sua casa, você está com a sua família, foi algo que foi notório. Nossa, né? e você está numa residência, e o horário de reformas num residencial é diferente do comercial. Você troca, no comercial você faz à noite, Isso. No residencial você faz durante o dia, e durante o dia você tem o ruído. E tem alguém trabalhando. Porque agora Porque você antes não tinha, né? casa, Antes não tinha ninguém trabalhando, então vamos fazer de dia, né? Agora tem, né? Então agora você tem o tempo inteiro. Então, essa conversa aí de vocês dois, vocês estão falando, minha cabeça está assim, poxa, isso aqui é na comissão tal, isso aqui é o assunto tal, isso aqui é a norma tal. O Sérgio colocou uma coisa bem interessante, a questão do foco do desempenho. E hoje todas as normas técnicas da BNT têm esse foco, de serem um pouco menos prescritivas, principalmente para a gente, né? O CP2 ele trata de normas relacionadas a edificações, né? Então, o nosso quadrado é esse aqui. Então, a gente trabalha muito mais na linha do desempenho, né, nas normas, do que às vezes ser muito prescritivo. Então, você fala assim, não me interessa saber qual produto você usa para revestir essa parede para ter uma atenuação acústica. Me interessa que ela tenha uma atenuação acústica X. E aí você começa a trabalhar ao contrário. Então, quando a gente recebe muito a questão de sistemas inovadores, eu queria voltar um pouquinho nesse assunto que está bem latente, né? Sistemas inovadores, a gente faz isso. Mas o desempenho, você comprova que atende a 15.575? Primeira pergunta, vem uma demanda, né, de um setor. Olha, nós estamos desenvolvendo um sistema construtivo de paredes desse jeito. Bacana. Primeira pergunta, Sérgio. Sim. Você atende a 15.575? Eu vou responder sim, mas aí eu falo assim, tá bom, você comprova que você atende,
Mas e é uma, comprovam. e é uma Aí a gente prerrogativa, né? Aí a gente Não começa é, a montar essa comissão de estudo e começa a trabalhar em cima dessa não norma. é facultativo. Se né? ele fala assim, não, eu não tenho ensaio, então vocês vão para casa, vocês comprovem que vocês atendem, que a prerrogativa Sim. precisamos atender desempenho. E aí a gente tem as comissões que tratam de desempenho térmico, desempenho acústico, junto com outro comitê, mas a gente tem uma interface muito grande com eles, né? Então são coisas muito latentes e aquelas mil e poucas normas que o Serginho falou, ele já falou umas 500, tá? Só dessas pinceladas, dessas interligações. Entre Mas as uma normas. coisa, Aline, que é legal, que as normas, né, também tem o papel hoje do Cunho, né, que uma das questões fundamentais que estão dentro da norma de desempenho é o processo de evidenciação, né? Porque quando a gente fala, né, eu vou comprovar, né, um desempenho técnico, ele não se dá no momento zero para o momento, né, final. Ele se dá durante o processo de construção. Eu tenho que construir a evidenciação durante como eu estou executando. Ou seja, eu brinco, né? Eu faço algumas analogias para o pessoal entender melhor, que o processo de evidenciação é um processo que eu falo homeopático, né? A minha filha está no 5º ano de medicina, e aí ela, né, eu falo assim, né, você está fazendo homeopatia? Não, né? Estou fazendo alopatia. Então, assim, não é um remédio, né? A evidenciação não é um remédio alopático, né? É homeopático, ou seja, você vai construindo o desempenho ao longo do seu processo construtivo. E você vai fazendo, né, as aferições durante também esse processo evolutivo. É uma linha do tempo, né? Não é um processo mágico. E tudo né? tem norma. E você sabe que você fez um ponto aqui, e daí eu já vou passar para a Aline uma tarefa. Olha, nós esquecemos, porque com o advento da norma de garantias, lá dentro do GT pós-obra, nós começamos a revisar alguns trabalhos feitos dentro do GT. Os trabalhos, por exemplo, os manuais, a revisão dos manuais. E tem um que você comentou, que é o manual de boas práticas, lembra, Aline? Que nós elaboramos um tempo e a gente esqueceu desse material, porque essa evidência que o Serginho colocou deveria ser inserida lá. Porque lá a gente fala em itens, que é o que você falou, desde o nascedouro, né, da concepção daquele sonho, daquele produto, daquele projeto. Alguém teve uma ideia de incorporar, né, a gente usa, e tem uns doidos, né, tipo o Alexandre Alarde, que fez aquele projeto lá do Cidade Matarazzo, que o pessoal fala, você vê hoje aquilo, mas aquilo nasceu em 2000. Você vê, ele teve a ideia em 2000. Não, 2010. É muito tempo. Então tem a maturação. Você comenta, né? O nosso ciclo é muito longo, né? E nesse ciclo muda tudo, né? Você tem um ciclo que a gente fala que é no mínimo 4 anos. É no mínimo 4 anos, desde que você compra o terreno até você tenta entregar. comprar o terreno, eu né? tenho um ciclo de 5 anos hoje. Tá vendo? É muito longo, porque eu comento muito quando você está no almoço de família, né? Então, tem a discussão. Tem um cunhado que fala assim, o mercado de vocês é impressionante, cara. Vocês lançam o mesmo produto, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Vocês não se conversam? Eu falo assim, não é que a gente não se conversa, é que o ciclo é tão longo, né? Então a gente faz uma pesquisa de mercado do produto. Todo mundo está fazendo aquela pesquisa. O resultado é o mesmo. Mas, Ale, você sabe uma coisa que eu queria pontuar, que você comentou, e eu falei agora há pouco também, do ponto de vista do pós-obra, né, de manutenabilidade, que isso também tem que estar incorporado nas normas, né? E uma questão que é super importante, o marco também agora, né, foi a norma de garantia, e quando a gente está falando do desempenho técnico, né, o desempenho, né, ele também está caracterizado, né, eu diria, por 4 grandes stakeholders, né, que eu separo assim. O primeiro stakeholder é um combinado, né, um combo, digamos assim, do incorporador com o projetista, que eles estão naquele momento, né, do nascedouro do empreendimento, né, fazendo exatamente o nascedouro, né, a concepção, e também o briefing de como que vai ser, o briefing técnico de como que vai ser concebido aquele empreendimento. Então, esse é um primeiro, né, stakeholder. O segundo é o próprio construtor, né, quem vai efetivamente executar o empreendimento.
O terceiro grande stakeholder são os fornecedores, né? E que esses três aí, né, são os grandes alavancadores aí, por exemplo, do desempenho. Mas tem um que é fundamental também e que faz parte que a gente não falava muito, é o usuário final. Ele tem uma participação fundamental para que aquele produto que a gente está entregando, né, e como a gente construiu, e como ele foi caracterizado lá no primeiro stakeholder, que é o incorporador e o projetista, que ele concebeu para uma vida útil conforme ele projetou. Sim. Desde que a manutenabilidade aconteça conforme está lá no manual do proprietário ou no manual das áreas comuns. E a gente, por um bom tempo, a gente acabou passando muito leve, né, por essa questão, né, de responsabilidade de cada um, né, dos stakeholders da cadeia, e eu acho que isso agora está ficando muito mais notório do ponto de vista da sociedade, e que eu acho que a indústria automobilística, né, eu tive um exemplo, né, próprio meu mesmo, né, comprei um carro, né, zero, né, vou citar aqui marcas aqui, mas aí tem lá, né, mais ou menos, olha, sei lá, não me lembro mais o critério, mas olha, 1.000 quilômetros ou um ano, o que acontecer primeiro, você tem que fazer a manutenção, senão você perde a garantia, etc. E eu na correria ali e tal, falei, não vou, né, não fiquei preocupado com isso, passou esse um ano e passou a quilometragem, um dos dois lá acabou expirando. E eu fui lá para fazer a primeira, né, manutenção, perfeitamente, nós vamos fazer a manutenção, mas o senhor perdeu a garantia. Né? E não tem choro, né? E não tem, né? Então, assim, a consciência. E eu não reclamei nada. Por quê? Porque está impregnado, né, na sociedade a questão da conscientização de que eu faço parte, né? Que eu sou uma parte importante para que aquele desempenho, tal como ele foi concebido e construído, ele aconteça na prática, né? Eu tenho que cuidar, né, por exemplo, daquele meu bem, né, eu tenho que trocar o óleo, eu tenho que, né, fazer limpeza, etc, 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 calibrar os pneus, né, parece que é uma coisa, né, boba, né, não posso deixar a luz acesa do carro, né, 24 horas lá, né, porque senão a bateria vai descarregar e assim por diante. Então isso é um ponto fundamental, né, o usuário, né, assim como a gente tem ali nas normas que a gente acabou falando, né, o produtor, o consumidor, né, final, né, e o neutro. Essa parte, né, do consumidor, ele tem que estar muito forte, né, nas normas, né, do ponto de vista de efetivação do cumprimento de como foi projetado e construído aquele empreendimento. Então, né? mas você vê que você tem uma demanda, né? Sim. Que é uma demanda dos fabricantes nesse momento, que seriam os produtores, Sim. que são os incorporadores e construtores, para a conscientização do usuário com relação a isso. Sim. Gerou até uma norma técnica, que é a norma de garantias, que o nosso presidente, o York, que inclusive foi coordenador. Com maestria. Mas isso daí também é uma parte do conceito, né? Que a gente cita muito dentro do GT, com a elaboração dos manuais, a gente tinha aulas com o nosso professor, né? O Delmar. Sim. Né? Então o Carlos Delmar falava muito e ele nos lembrava do Código de Defesa do Consumidor. Produtor, né? E o consumidor. Posso entrar nessa seara aí que foi bem discutido. Não, até para... Mas por favor, mas falar da norma. Que a legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Ela é a mesma para todos os produtos, né, Lina? Desde do apartamento ao carro, ao sapato, ao celular. Só que no carro você aceita. E no apartamento ainda não. Mas, não é, Lina? Então, Alexandre, eu acho que vocês estão colocando coisas assim super legais e super importantes. E eu queria voltar ao contexto das normas. A importância das normas é a colaboração que a norma tem dado para isso. O tema garantias foi dentro, essa norma de garantias nossa do setor de edificações, é a primeira na BNT. O BNT falou, mas nós vamos fazer uma norma técnica de garantias? O que tem a ver? Isso é lei, é Código do Consumidor e tudo mais. Tal. E a gente demonstrou o quê? Que as normas, elas são acessórias às leis, elas ajudam, né, as leis. E vamos dizer assim, o nosso foco é o quê? Lei tem que parar até um determinado cumpra-se, faça-se, mas as normas técnicas, elas permitem como cumprir, como fazer, e foi esse intuito de fazer a norma de garantias, para justamente o que o Sérgio falou. Precisa dizer quem faz o que fazer, como fazer. Então, se o produtor,
consultor, se o usuário ele tem que fazer e tem que manter, como é que ele tem que manter? Ele não sabe. Né? E como que a gente passa essa informação? Então a gente tem normas de programa de manutenção voltada para os condomínios, voltada para o usuário. Então, vamos dizer assim, a grande vantagem da norma é ela conseguir sintetizar e organizar as informações, porque essas informações são perdidas. Então, ela padroniza as informações, padroniza os procedimentos. Então, quando for fazer uma reforma num prédio existente, já existe dizendo como tem que ser feito. Né? E aí tá mexendo com quem? Com aquele que é vamos dizer assim, o cliente daquela nossa norma de garantias, por exemplo. Então, essa relação é muito grande. Mas eu acho então, Lília, acho que fica aqui já um ponto, né, que das normas, né, que a gente faz, a delimitação da responsabilidade de cada stakeholder, né? Isso é uma coisa, é um ganho. Na verdade, Sérgio, vamos lá. A norma não pode trazer responsabilidades. Não, ela traz o que a gente chama de incumbência, a gente traz as tarefas. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de norma. Responsabilidade é lei, tá? As normas, elas trazem as incumbências, as obrigações. Acho que a semântica aí é nesse sentido. O que fazer, né? O que fazer. Então, esse exemplo voltando ao exemplo da manutenção, por exemplo, nós temos uma norma hoje de execução de formas, de estrutura, que está sendo tocada. Sim. Lá a gente já está dizendo, eu quero saber, e eu provoco muito dentro do CB2, é o seguinte, eu não quero saber só como executa a forma. Não. Eu quero saber como é que eu faço uma manutenção, como é que eu faço a desmontagem e tudo mais. Mas para que eu preciso saber de manutenção de forma? A gente está lá no canteiro. Uma coisa é só executar e desformar, mas como é que eu faço a manutenção dessa forma quando ela está ali? Eu tenho que verificar e tal. E isso está indo para todos os elementos componentes. Porque é um impacto porque na norma de desempenho, no resíduo, né? Não. Na norma de desempenho, a gente precisa dizer assim, olha, tem que garantir o desempenho. Como é que eu garanto o desempenho daquela porta? Eu preciso saber como é que o fabricante quer que eu cuide daquela porta para atender a norma. Para atender a norma. Então, a gente está provocando que as normas tenham isso, né? Mas você sabe que aí a gente tem um período de aprendizado até do produtor, né? Por muitos anos, é uma briga, um embate mesmo que eu tenho com clientes nossos que são consultores, porque eu troquei a cadeira, né, de consultor, daí virei prestador de serviço, que é o programa de manutenção, né? A grande maioria entrega para o seu cliente final, né? Eu falo a grande maioria porque a gente está lá num grupo que é a Nata, então, mas a gente tem que lembrar que o universo é bem maior, né? E que a grande maioria entrega informações não precisas, né? Então, são genéricas. Se você dá uma informação genérica para o seu cliente, como que você quer que esse cliente pratique da maneira correta para ter direito às suas garantias? Então, você tem que dar, né? E daí é um cumprimento de lei, como você falou, né? No Código de Defesa do Consumidor, você fala que o produtor é obrigado a dar informações claras e precisas para o consumidor, não só com relação ao produto, mas com relação a como utilizar, como manter, como conservar. E isso daí foi um embate grande, porque você, assim, a nossa cadeia de produção, como você falou, 1.900 normas. 1.900 normas. Aproximadamente. Né? Então imagina a quantidade de itens que você tem dentro de um empreendimento. E você tem que conhecer que a soma desses itens gera um sistema e esse sistema tem que ter uma manutenção adequada. Mas eu não tenho essa informação. Quem tem essa informação? Daí é o projetista, é o fabricante. Qual que é a nossa obrigação? É coletar essas informações para gerar uma informação para o nosso cliente final. Porque, afinal de contas, o nosso cliente final é nosso cliente e não do projetista e não do fabricante, né? Mas eu acho que é um objetivo que também é muito notório para mim, né, na coordenação das normas. E aí, me expressando melhor quando eu falei ali da questão da responsabilidade, no sentido de conscientização, né? De clarificação, né? Efetivamente do papel que cada um tem importante, dos vieses, né? Que justamente tem um fabricante, que justamente tem um consumidor, para que a gente consiga efetivamente chegar num racional comum e que seja para o bem comum, né? Então acho que esse é um papel. E aí vem uma questão que eu acho que as normas também têm contribuído através dos grupos de trabalho, que é uma questão
como a gente estava falando lá da indústria automobilística, né? É uma questão cultural, né? Você já absorveu. E aí a gente está criando também essa cultura, né, de acompanhamento, né, de reciclagem, né, e de aprendizado por meio das normas, né? Cliente, né? Então eu acho que assim, né? eu acho que nós temos um papel assim que é educativo, Sim. né? É um papel de educativo, né? Que as normas, né, que desde a BNT, o CB2, né, os grupos de trabalho que a gente tem lá no Sinduscom, que é um aprendizado efetivamente contínuo. E eu já vou até fazer um paralelo, né? A gente na Tarjab tinha 4 valores, né? E a gente inseriu mais um, né? Porque justamente a gente fala, poxa, mas a gente gosta de estudar, gosta de, né, buscar, né, conteúdo, etc, tal. A gente, às vezes, dá algumas aulas no mercado, etc, e fala assim, poxa, tá faltando alguma coisa aqui, né, nos nossos valores. E a gente inseriu o valor de aprendizado contínuo, né? Porque não tem, é isso mesmo, né? A gente não sabe tudo. Aliás, hoje eu tenho uma certeza, né? Certeza que cada vez eu sei menos, né? Porque cada vez, né, entra numa comissão a gente norma, vai, então. né? Então, daí Porque você a gente vai Deus, aprendendo, assim, não Cara tem, de né? Assim, paisagem. é uma coisa assim impressionante, né? O volume, né, das informações. E se você não tiver se reciclando o tempo inteiro, Sim. não é nenhuma questão de você ficar obsoleto, você fica, né, aquém, à parte, né, da sociedade como um todo. Então, E nessa vou até dizer, falo, ó, né? Alexandre, dessa coisa de reciclagem, o quanto as normas estão se reciclando também. Isso. E muita gente está ficando para trás. Né? Sim. Porque trabalha com uma versão antiga, não acompanha toda essa evolução e tudo mais. Então, isso é importante o trabalho também do setor da construção de trazer para dentro e disseminar tudo isso. A gente tem. E divulgar. A gente tem, fora o CB2, para vocês terem ideia, o CB2 é uma instituição dentro da BNT. Né? Lá nós temos um conselho deliberativo na BNT, que o representante do setor da construção civil, o Arthur Quaresma agora, já foi presidente do Sinduscom. O Sinduscom tem uma cadeira dentro do conselho deliberativo, para levar a voz, né, do setor da construção civil também nesse sentido. E aí a gente tem a participação, vocês falaram assim, eu queria reforçar, que o setor se movimentou, vamos dizer assim, vai dos últimos 8 anos para cá, a gente sentindo, na união das entidades, tá? Para poderem acompanhar as normas e disseminar as normas. Então a gente tem o Cobracom, né, que é uma associação formada vamos dizer assim, foi o Sinduscom que liderou a formação dessa associação. Então nós temos o Sinduscom aqui em São Paulo, o Sindicato das Consultoras, nós temos o Secov, que é das incorporadoras também de São Paulo, temos a Abrainc, que é a associação que a gente fala dos grandes incorporadores, que é nacional, e temos a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, através do GANT, Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas. Então a gente se formou um grupo que hoje eu digo que eles são coesos. As grandes decisões de normas, planejamento, quais são as mais importantes, o que a gente tem que acompanhar, aquelas que estão nos prejudicando ou que possam vir a prejudicar o setor, não na questão, não, vocês vão fazer reserva de mercado, não é nada disso, mas às vezes a gente vê normas que, estão sendo feitas em outro comitê, em outro assunto, que tem a ver com a gente, que se fizer daquele jeito, vai dar problema na estrutura. Tem um impacto negativo, né? Não vai, sei lá, aquele material de revestimento, ele vai trazer problema de patologia. Então, a gente acompanha todo esse movimento. Então, essas 4 entidades hoje são muito fortes. Então, a gente tem essa associação. Até para lembrar, e né? grupos de trabalho. Dentro de cada uma, tem grupos de trabalho, como tem no Sinduscom, tem na Abrainc, na CEBIC. Não, e você tem um papel importante que a gente tem das entidades na parceria, né? O Sinduscom e o Secov tem uma sinergia muito forte. E o Secov é importante porque ele tem um papel duplo, né? Como produtor e consumidor, por causa das administradoras, né? Então, o papel de manter, de como fazer, é do usuário mesmo. Então, ela tem ela troca e isso é bacana, muito rica, consegue, né? Às vezes o pessoal daqui da construção está elaborando uma norma técnica, o pessoal aqui da administração, né, do pós-obra, peraí, não é isso, não é, o dia a dia nosso não é esse, tal equipamento não dá assim porque não funciona. Então, essa relação é muito grande, que é o que você falou, a gente tem a participação de todos. Sim. Então, a conscientização do setor, voltando a divulgação, então os seminários, a gente está indo, fui lá para o Espírito Santo, né? Tem uma rede, está tendo agora em Minas, está tendo hoje uma apresentação lá no Construa Minas sobre normas. Então, isso é muito importante, porque o Brasil inteiro está envolvido, isso que é bacana. Essa coisa da online, gente, é muito legal. A gente está tendo... do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Então, isso
traz uma visão que é importante para as normas. Não adianta ser uma norma aplicável para só o centro urbano. Não, vou construir uma casa no centro urbano. Espera aí, eu vou construir uma casa também no rural. Né? Então a gente tem que pensar, vou fazer uma fundação também ali. Então isso é bem importante, essa visão global. E queria voltar no outro assunto, que também acho que muita gente pergunta para a gente, essa é normal, tem a ver com essa coisa de garantias, tem a ver com legislação. Norma é lei? A primeira pergunta que fazem para a gente. Boa pergunta. Né? Norma é lei? Tem força de lei. Não, não é lei. Ah, então eu não preciso seguir a norma. A norma é voluntária. Por incrível que pareça, dentro do nosso arcabouço, assim, as normas da BNT são voluntárias. Boas até na sua práticas. aplicação. Tá? Mas, poxa vida, peraí, então se é voluntário, eu posso ou não adotar as 1.900 normas da minha obra, por exemplo. Aí eu falo, peraí, tá? A norma BNT é voluntária, porque a Associação Brasileira de Normas Técnicas ela não tem força de legislar. Mas, se isso estiver dentro de um regulamento de um órgão oficial, a norma vira lei. Então, a gente fala, não, essa norma, o pessoal, não, é só o CB2 que pensa diferente, que a lei fala, não, é assim, eu vou participar de uma licitação pública, tem uma cláusula, atender às normas da BNT, deixou de ser voluntário. Então, tudo que é obra pública é obrigatório. Eu estou lá dentro do programa de habitação de interesse social, governo, está ali, no PBQPH, né? Programa Brasileiro de Qualidade de SIAC, né? Tudo mais. Está ali. Atender, tem cláusula, tá? Atender as normas técnicas. Você vai pegar um financiamento num banco. Está lá uma cláusula do banco. Atender as normas técnicas da BNT. Então, para o nosso setor, eu digo assim, ela pode ser voluntária naquilo que seja uma melhoria ou seja alguma coisa muito diferente, mas a partir do momento que eu incorporo ao produto edifício, casa, shopping, hospital, ela passa a ser lei. Tá? E acho que também tem até uma coisa positiva para nós, que é do ponto de vista de segurança técnica, né? Sim. Porque teve um colegiado que já estudou, né, a melhor forma de aplicação daquele determinado assunto. É verdade. Né? Então eu acho que isso daí é um benefício, né? É um benefício que as normas trazem, é ter a questão da segurança técnica de que eu vou executar e vou ter uma edificação ou parte dela muito bem construída, né? A prova de patologia. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? A variabilidade é grande, né? Porque a legislação diz, você é obrigado a cumprir, né, o teu produto. É o Código do Consumidor. Você é obrigado a cumprir o desempenho ou a que vem o teu produto. Então é lei. E interessante, como prestador de serviço, os contratos de prestação de serviços têm a cláusula que você vai cumprir todas as normas ABNT. Né? Não só a ABNT, mas as normativas, as ITs, então, de bombeiro e tudo mais, né? Só assim, um esclarecimento. Em que momento, Lina, você falou que pode ou não, né, a norma ser obrigatória ou não, ou voluntária? Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um empreendimento que não tem a minha pegada de conservação de água. Mas eu tenho uma norma que fala assim, olha, uma norma que fala conservação de água, reuso, utilização de fontes alternativas em edificações. Se eu não for tratar desse mérito no meu empreendimento, eu não preciso usar essa norma. Sim. Ok? Então, por isso que a gente fala que é voluntária. Não é porque existe uma norma que fala de reuso de água, tudo mais, que eu sou obrigado a ter. Não é isso. É a legislação que vai dizer, olha, Lilian, naquele teu empreendimento você precisa ter reuso. Mas assim, então, se ela é voluntária nesse sentido, eu vou analisar essa norma. Eu tenho que atender, essa norma não tenho que atender, então tá lá. Não estou falando de reuso de água, então não preciso usar essa norma. Ok. Mas se no folheto de vendas, né, tá ali, olha... Compromisso, né? É compromisso, eu sou um prédio sustentável, vou utilizar, vou ter reuso de água. Aí essa norma que seria voluntária, ela tem que ser atendida. Então acho que essa é um pouco de confusão que existe ainda no entendimento da aplicação da norma, né? Então se você, ou por regulamentação, você é obrigado, como a gente está falando, ou porque você declarou no teu produto que vai ter isso, 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 faça lá um checklist das normas e veja, olha, você falei que ia ter isso, você falei que vai ter pegada de carbono, tem norma para isso. Eu vou ter que ir lá e buscar a norma, né? Você sabe uma coisa que assim, participando, né, dos grupos das normas, né, e que é uma coisa também que a gente está aqui hoje, eu acho que tem um efeito aqui, né, colateral que eu acho que é fundamental para nós, né, que estamos à frente aí das normas, e que eu falava muito do ponto de vista, né, de cultura,
que a gente atrair, né? As normas, elas têm que ter o papel também de atração, né, dos novos jovens, né? Sim. Daqueles que estão sendo formados, né? Para que eles possam, na prática, efetivamente, entender como é que funciona, né, todo o arcabouço, né, normativo e como que isso se dá na prática, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes, nós precisamos de, né, atrair mais pessoas. A gente discute muito, porque né? a gente precisa jovem, de braço, né? A gente precisa, né? Das legal pessoas, trabalhar né? Porque nesse setor. Eu é uma coisa que você entra, né, para começar a fazer uma revisão, né? E que você não imagina a quantidade de informação e o conhecimento que você vai adquirir ao longo do processo de elaboração, né, dessa revisão ou mesmo de uma norma nova. Nesse sentido, a gente quando eu comecei a falar que a BNT, a senhora BNT já está com uma cabeça bem diferente, é justamente isso, é para você trazer, né, um público mais jovem para isso. Também até para não se perder o conhecimento, né, de quem já está lá, mas quando você está trazendo para as normas inovação, você vê um grande interesse. A gente tem um grupo de normas, uma comissão de estudo especial dentro do CB2 que fala do BIM. Gente, todo mundo ama essa comissão, porque é uma coisa nova, entre aspas, mas... Sim, né, mas é inovador. É inovador, tudo mais. Então você vê a né? moçada lá, todo mundo ali envolvido naquelas normas. A BNT está trazendo as questões de mudança climática totalmente antenado, e a gente está trazendo um público que antes nem se preocupava, né? Sim. E uma coisa mais interessante ainda, gente, que nós vamos ver, olha, dizer que as normas técnicas vão virar uma Alexia, tá? A ISO já tem uma diretriz, olha que legal, e aí vai atrair todo mundo. E aí todo mundo vai querer participar. É assim, a ISO tem uma diretriz seguinte, as normas técnicas hoje, trabalhar em PDF é obsoleto. Essas linguagens tecnológicas, tal, tudo mudou. Elas têm que ser ágeis. Então já existe uma comissão dentro da ISO, e a BNT, né, brasileira está lá dentro, é como essa transformação digital dentro das normas. Tá? Por quê? Hoje uma norma técnica, eu tenho ela em papel. Vou imaginar uma máquina de futuro, Japão, vocês falaram, lá tem a maquininha que produz lá um copo. Sim. Você tem a norma técnica de fazer um copo. Hoje você tem a norma em papel, você tem que digitalizar, transformar no código da máquina para a máquina fabricar o copo dentro daquela, atendendo norma. Acabou. Nós vamos ter que produzir norma técnica que a máquina entenda. Então, olha como nós estamos chegando. Então, a linguagem vai ser diferente. Que é interessante. Eu lembro... No início lá até do JEC, né, que nós tínhamos passando pelas recertificações, e um dos itens que a gente tinha nas auditorias era comprovar que você atendia a norma, e para uma das comprovações era inclusive você ter a norma. Assim, mas como você tem e a norma não pode ser reproduzida, você não podia, né, não sei, podia xerocar uma norma, então você tinha que ter a norma, a BNT original. Tá tudo errado, por isso que a gente está falando transformação digital. A BNT, ela quer o quê? Esse é um ponto fundamental. Vou fazer um edifício. O Sérgio vai falar assim, olha, vou fazer um edifício. Vai por lá, edifício. Não, lá no site da BNT, por exemplo. Vão aparecer todas as normas relacionadas, as 1000 e tantas. Aí ele fala assim, não, vou fazer um edifício residencial de 4 pavimentos. Ah, tá bom, já seleciono outras normas. Que legal isso. A gente brinca assim, vai ser o grande Google, né? Então, mas vai ser o Google das normas. A gente quer chegar no seguinte, uma prefeitura vai fazer uma licitação, vai comprar um ar-condicionado. Ela precisa saber qual ar-condicionado que ela precisa comprar e vai por lá, ar-condicionado. Na licitação, em vez de falar todas as normas da BNT, ela vai dizer, olha, tem que atender as normas tais. Então, isso é a modificação, né, internacional, e que a BNT já está trabalhando forte em cima disso, de trazer para um mercado que mudou muito, né? Para a sociedade que mudou muito, essa coisa da interação, essa coisa da informação ágil, essa coisa da informação bacana e que, voltando ao assunto, vai atrair o pessoal jovem, porque, gente, a gente não aguenta mais ver uma norma. Agora, tá em meio eletrônico, você puxa lá na BNT, você baixa um PDF, obrigado, aí você precisa passar para o projetinho. É porque, assim, virou, assim, a participação nas normas, ela extrapolou a questão da gente ter uma obrigação, nossa, até como profissional, né? De se inteirar, etc., que é a questão do conhecimento, né? Agregação de conhecimento. Além do que, né, do ponto de vista do próprio profissional, né? Obviamente que ali, no ambiente, né, que você está dentro de uma norma,
Bom, o mais básico, né, que a gente fala, né, o network, né, você está ali com especialistas, né, de várias áreas que você acaba, né, se conectando, né, com outro mundo também. Então, o jovem, né, quem está sendo formado, ele tem uma oportunidade de ouro na mão, né, de graça, de adquirir conhecimento com os melhores especialistas, né? E a gente está precisando disso. Então a gente precisa conectar esses dois mundos, porque quando ele sai da faculdade, ele não tem aquela especialização daquele conhecimento efetivo. E se hoje ele quiser participar de uma norma, ele vai ter esse conhecimento por meio de uma participação voluntária e sem custo nenhum. Você sabe que lá no escritório eu tenho uma estagiária de arquitetura, e ela me falou um negócio essa semana que eu achei interessante. As faculdades estão exigindo créditos, né? Então, se você participa de uma palestra, você ganha X créditos. Então, participe de uma norma, né? Vamos colocar aqui, participe de uma norma. Inclusive, incentivar isso. A gente precisa de gente, né? Pegando o gancho, você falando assim, o aluno, né? O estudante ali naquele momento, ele está aprendendo. Mas ele não acha que a participação dele é só essa, porque ele, como consumidor, é importante a opinião dele. Sim. O aluno, naquele momento, ele pode não ser um técnico já, ter expertise técnica, né, ali da norma que está sendo discutida, mas ele tem toda a expertise de usuário, que é aquela parte, você é um consumidor naquele momento. Então, sim, a participação dele não é só para ter o crédito, até é rica para a norma. Você está criando muito, Alexandre, agrega muito. Puxa. A gente vê comissões de assuntos muito mais técnicos, né? Que você chega lá e juro, às vezes eu entro, né? Eu não sou especialista de nada, eu entro lá para acompanhar as comissões e falo assim, gente, esses caras estão falando coisa da lua, não é possível, né? E é uma linguagem muito técnica e às vezes não é acessível. E um dos requisitos da norma é que a linguagem seja acessível. Então eu adoro quando entra alguém na reunião, que não seja eu, e fala assim, dá para você reescrever esse parágrafo? Porque a gente não... Mas isso é óbvio. Traduz em português. Para vocês. Exato. Mas essa preocupação do estudante que quer aprender, do recém-formado, daqueles que estão... Hoje eu estou no meio do Amazonas, numa cidade pequeniníssima, e eu preciso de informação. Não adianta você falar uma coisa muito técnica. A gente tem que... que a linguagem da norma tem que ser muito acessível. E você sabe que até para a comissão, e era um problema que nós tínhamos como coordenador lá na norma, é que às vezes você esquece que depois da finalização você tem a consulta pública. E aquilo que estava óbvio dentro da comissão, porque foi discutido, os contrapontos, entrou num consenso, na consulta pública não existe. Então você vem aquela dúvida de novo. E aquela dúvida assim, poxa, nós vamos discutir isso de novo. Não, essa dúvida surgiu porque não está claro. Não está claro. Então, essa é interessante. Quanto mais nós tivermos essa participação do leigo ali, até o nosso trabalho na comissão fica mais fácil, porque daí ficou claro lá. Sim. Né? Porque é difícil repassar essa informação. Sim. Então, é um negócio muito interessante dessa participação. A gente queria muito, voltando na questão dos estudantes, é que nas universidades tivesse ou matéria específica, ou uma carga horária sobre normas. E que os professores, né, não vão entregar tudo fácil para o aluno. Né? Sim. A gente, né, fala, olha, fomentar, né? Fomentar a participação das normas. Mas eu acho que a participação com crédito seria excelente. Então, mas aí você pega, né? E tem esse viés técnico, óbvio, né? Das normas técnicas, mas como a gente falou, né? Como tem vários stakeholders ali participando, né, das normas, você tem um processo de agregação, por exemplo, de administração, né? Porque você tem vários pontos de vista, né? Você tem negociações, né? Sim. Você tem embates, você tem pontos de vista diferentes que faz com que você agregue valor à sua parte técnica, que é você ser, né, um profissional também, um administrador, um gerenciador, né, um gestor, né, efetivamente daquele assunto, né? Então extrapola a questão técnica. Sim. Que você está sendo formado ou que aquele determinado assunto, né, é a prerrogativa daquele momento. A gente pode até usar o momento. E isso você não tem formação. Isso você não tem formação. Então, aquilo que você vai aprender, às vezes, no mundo corporativo, né, de negociação, de enxergar vários pontos de vistas, de negociar, de maturar, de pesquisar, de buscar. Você tem isso de graça.
né? Você está participando de um colegiado, né, altamente qualificado e que você, além de agregar do ponto de vista técnico, você também agrega do ponto de vista pessoal de administração, né? Não, como e você é fosse bom, um né? administrador de uma Gestão. empresa, né? Você fazer gestão. Exatamente. E até para ensinar, né? A nova geração que a gente tem filho é difícil, né? Porque ele põe a opinião dele e a opinião dele. Assim, então, participa dessa comissão, vê como é fácil pôr a tua opinião. Vai lá, convence os caras. Né? Você pensa que é fácil ter a opinião? Ah, eu acho isso. Acha? Então, vamos, me convença, né? Acho, E a gente acho é uma palavra proibida em norma. Então, o mais interessante nessa questão do aprendizado, você não pode entrar numa comissão de norma e falar assim, eu acho que eu não concordo, eu acho que não é assim. Não, você tem que dizer, eu não concordo, ou eu acho que tem que melhorar, por causa disso. Eu uso uma frase, E aí uso uma frase na aprendizado. coordenação que é assim, ó, eu aceito todas as sugestões, desde que seguidas de uma proposta, né? Não é sugestão por sugestão, né? É uma sugestão seguida de uma proposta, né? Porque senão a gente fica no mundo, né, dos achismos, né? E não pode ser por aí, porque aí a gente não evolui, né? Vira só uma, né? E isso ajuda uma conversa aleatória, né? Isso ajuda o profissional a ele pensar o seguinte, poxa, eu não vou entrar numa reunião no corporativo e falar assim, não, eu acho que não, eu tenho que, se a gente fizer isso, a gente consegue isso. Se a gente não fizer, a gente corre esse risco. Exatamente, né? Então você tem essa maturidade no profissional mundo, e pessoal. No mundo corporativo, você dá lá. Se eu vou estar numa reunião, estamos aqui numa reunião para discutir um assunto, eu não posso eu acho isso. Eu posso dizer, eu acho isso por causa disso, e a minha proposta é esta. Ou então, né? não concordo. Eu não posso, né? Não pode dizer, não concordo. Não concorda por quê, né? Esse, agora, nas normas de até ver se aprendizado. a gente atingiu o nosso objetivo de passar, né? Porque fica fácil. Nós três até falar. O que você achou, Vlad? Então, ele tá aqui só olhando, ele fala assim, eu acho que... Vocês estão falando sobre atratividade e... Eu acho que é o poder de convencimento. Acho que não pode. O poder de convencimento, mas eu vou dar minha proposta. Boa, é isso aí. Então pode. O poder de convencimento, para quem está estudando, por exemplo, você vai participar de um colegiado, você vai ter um conhecimento acadêmico, técnico e de vivência do dia a dia. É fácil de convencer. Só que não é dado, que nem vocês falaram, talvez de uma disciplina na universidade. Eu fui escutar mais sobre norma na pós-graduação, não na graduação. Exatamente. E o papel que a gente está fazendo aqui agora de fomentar. De fomentar isso aí que eu acho que é legal. Muito importante. A gente podia falar como é que efetivamente faz para participar. Vocês já falaram que é um cadastro, mas depois se puder dar o caminho, eu acho que é interessante. Legal. E... Eu acho que, Vladimir, tem um caminho que isso está muito assim forte no nosso grupo lá, né? Do Comitê de Tecnologia e Qualidade do Ciduscom, mas que a gente tem até a hoje 35 a 40 empresas, né? Mas a gente, por exemplo, lá na nossa empresa, na Tarjab, né? Eu tenho lá, né, uma diretriz, né? Que todos os engenheiros, eles têm que se apropriar de uma determinada norma, de um conhecimento de uma determinada norma. Né? Então, uma hora eles estão assistindo, outra hora eles estão participando comigo numa norma, outra hora eles estão participando de um grupo de trabalho, um Ciduscom. Então, esse fomento da iniciativa privada é super importante e a gente está fazendo isso dentro do Ciduscom. Né? É uma das coisas que a gente fomenta muito, né? Por isso foi criado também os grupos de trabalho, que alguns, né, podcasts já foram até colocados aqui. Mas a gente precisa extrapolar, a gente precisa abranger, ter uma abrangência maior do que o próprio, né, nosso grupo lá do Ciduscom, que ali, como você falou, é uma nata, né? É um colegiado que está ali, né, no comitê, mas a gente precisa, né, extrapolar. E eu estou enxergando hoje que a gente está conseguindo permear mais tem forte ganho, né? pela nossa sinergia das entidades de consumo, né? A gente falou de universidades, mas que são empresários, que nem o Sérgio, que essa prática que ele tem dentro da empresa, que isso seja... Todas as empresas de construção, que toda a cadeia produtiva da construção tenha isso. Um pessoal focado. Você pega a indústria, tem. Por que a gente não tem? Né? Exato. Por exemplo, e aí a gente montou dentro do Cobracom um grupo que a gente chama de grupo de normas prioritárias. Juntou as 4 entidades. Gente, quais são as principais normas que estão em andamento dentro do CB2 ou de outros comitês que nos interessam, que são importantes e tudo mais. E aí a gente pede para que tenham representantes, né, das empresas dessas acompanhando. Que é a lista esse tua, papel, né? Que é a né? lista lá do GT de normas, né? Isso. Essa lista tem uma planilha nasceu enorme. aí no Cobracom e migrou lá para o GT, todos têm. Então dividiu, né? Porque é impossível, né? Então dividiu em as 4 entidades por negócio, por tipo de negócio, por afinidade.
Então a gente tem representantes de empresas que estão lá para justamente começar a fomentar esse movimento aí, né, de que as empresas também participem e que essa discussão seja um pouco ampliada. Acho que isso é bem importante também que vocês colocam. Não, sabe, isso do lado de como disseminar e como participar. E se você for Simples, entre no site da BNT, tá? Boa. bnt.org.br. Você vai ter lá. Se você se cadastra, você, pessoa física, né? Você se cadastra e você vai escolher lá, você vai entrar qual é a relação dos comitês, quais comitês eu quero participar, e dentro de cada comitê você tem as normas que estão em andamento. Então você fala, eu quero participar de tal comissão, tal comissão, tal comissão. Tá? Então isso, fica a dica, entra no CB2. Não, a BNT para se cadastrar. Então tá? daí você entra no Não. CB2, Isso, que é aí o você comitê. entra no Comitê Brasileiro da Construção Civil, CB2, ou aquele que você tem interesse, e você escolhe qual comissão. Aí eu quero participar da Comissão de Normas do Sérgio, que é a saída de emergência. Perfeito, tá ali. Vai começar a participar, você já vai receber automaticamente o convite para as reuniões, tá? E aí participe. Participou, bacana, de toda a discussão, participei de 70% das reuniões, você vai ter direito a ganhar uma norma, né? Que a gente fala, direito adquirido, né? Você tem aquela coisa, é o mínimo da recompensa. A gente queria fazer até mais, mas é o mínimo porque todo mundo voluntário, você dedicou seu tempo, você merece ter essa recompensa. E o CB2, a gente tem a secretaria, né, do CB2, então se vocês precisarem de qualquer coisa, né, é o cb02 @sinduscom São Paulo, né, sinduscomsp.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai dar um retorno. Entra lá, Vlad. Tá? Vamos lá. Não, e Eu manda quero ver e-mail. essa inscrição. Não, é interessante E a porque gente quando fica você faz a sabendo quem inscrição, você entrou. recebe todas as informações, Isso, atas de a reunião. ata de reunião, Ó. aviso da reunião, Da consulta nacional, o link tudo para isso, participar da reunião é Você vê, a gente bem tem legal. dentro do ABNT, a BNT Docs, né? Que a gente fala os documentos, que não, antes, gente, o papel era terrível. Hoje você vai participar da comissão, entrei agora, você vai estar lá, acesso a todos os documentos que foram discutidos. Já na comissão, gerados, né? Todas as atas de reunião, estudos que foram feitos, você tem lá todo um arquivo, um histórico de documentação que está ali, Não, acessível. E olha, eu vou falar um negócio muito rico. Eu estou participando de uma que não é do CB2, é interessante, então, porque, até para esclarecer, né? Tem as comissões, mas tem outras que tem a ver com o nosso mercado, né? Por exemplo, a de incêndios, né? Outros comitês que trata específico, né? E que você pode participar lá. Eu estou numa CE de baterias. É aula. É impressionante. Sim. É aula. E eu entro e saio com aquela cara de paisagem, né? Porque os caras são da NASA. É só cara da NASA falando. Então é muito legal. Mas participo, dou a contribuição do leigo, né? Não entendi. Explica aí, traduz, né? Que você assistiu o filme, o cara fala em inglês, né? Traduz para o português aí, porque eu não entendi nada que você falou. É muito bacana essa participação. E essa participação vai ser legal. Fabricação de bateria. O que isso tem a ver, por exemplo, com construção? Poxa, tem bateria dentro de um edifício. Aí vai o Alexandre e fala assim, olha, vocês estão esquecendo de colocar aí na norma, como é que isso eu ligo com o meu sistema predial? Pô, peraí, a gente está acostumado com indústria, com isso aqui. Bem pensado. Então, essa contribuição é muito grande, né? Aí eles começam a avançar no pedaço que é instalações prediais, que é dentro do CB2. Aí você fala, calma, gente, vamos trabalhar junto, que a BNT hoje também tem um novo regulamento dentro da BNT que você consegue trabalhar junto dos comitês diversos. Você tem normas que são compartilhadas. A gente vai ter uma agora de incêndio, a revisão da 14432, né, que é elementos do sistema de incêndio aí para elementos construtivos, que a gestão vai ser compartilhada. Por quê? Porque as coisas são transversais. Sim. Então a gente está provocando isso. Enfim, e aí uma norma eu que acho que seria pro só para o pessoal mercado do incêndio, vai estar lá os construtores ali falando da interação. Se a gente pegar essa questão, né, do social, né, do que está dentro, né, do SG, etc., é uma das prerrogativas hoje do mercado de trabalho. Né? Então, se você tem, né, um profissional que está participando, né, de uma norma técnica, né, na hora eu contrato, né? Porque assim, eu sei, a gente tem, né, sabe o que é a participação, né, dentro, né, de uma norma técnica, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de gestão, né? Que ele acaba, né, aprendendo, né, a negociação, né, enfim, a pesquisar, né? Tem muita pesquisa, né? Fala, pô, você sabe buscar uma informação? Porque ninguém precisa saber de tudo, né? Sim. O tempo inteiro. Mas você tem que saber
fazer uma pesquisa, né? Saber conversar com outras pessoas fora ali do ambiente para você trazer uma informação preparada para o mês seguinte, para outra reunião. Olha, aquele assunto eu fui, pesquisei, conversei com o especialista A, B, C, etc. e estou trazendo aqui uma informação. E é isso que a gente precisa. Né? Eu vi uma palestra outro dia sobre inteligência artificial. E eu vi um sênior comentando, né? Falou assim, eu acho que é a primeira inovação que é feita para o sênior. Porque para você utilizar a inteligência artificial, você tem que saber fazer a pergunta. Sem dúvida. Se você não fizer a pergunta da maneira correta, a resposta é errada. E além de fazer a pergunta correta com a resposta, saber interpretar a resposta. Então é muito interessante até essa parte de inovação. Sim. E falar para o jovem, tá fácil fazer a pergunta, não tá fácil? Tá, mas você tem que saber fazer a pergunta. Se você não interagir, não se interessar pelos assuntos, buscar essa informação, e a gente falando dessas comissões de estudos, isso é sala de aula pura. Exatamente. Né? E você pega um dos pré-requisitos quando você vai definir uma metodologia da sua tese, né? Uhum. É definir qual tipo de pesquisa você vai fazer, né? Você vai fazer uma pesquisação, né? Você vai fazer uma pesquisa de algo que já está pronto. Enfim, você define, né, como é que você vai obter aquela sua informação, né? Então, isso é uma questão, né? Por exemplo, da inteligência artificial que você está comentando agora, né? Como fazer a pergunta? Sim. Porque informação tem um monte, né? E está disponível aí para todo mundo. Toda qualidade. Só que acontece que você tem que filtrar essa informação para aquilo que efetivamente serve, né, para o nosso dia a dia, né? Não é qualquer informação. E a gente tem uma coisa que a gente estava falando aqui das normas, né? E que a gente também, talvez a gente tenha tangenciado, né? Mas não do ponto de vista específico, é a questão de custo, né? É importante, a gente está, né, num país, né, que é um país que é uma realidade, né? A gente, né, não está no primeiro mundo, etc. E a gente tem que também, no ambiente, né, normativo, se preocupar, né, com uma questão do consumidor final que vai adquirir, né, o produto, de como ele vai manter para ele ter uma manutenção o menos possível custosa. Né? É a aplicabilidade, então, assim, né? A gente precisa estar empregando, né, os materiais, etc., que aquilo não vai ter um custo, né? Que é o ownership, né? O total, né, da construção, aí, do empreendimento, né, melhor dizendo. A gente tem que ter essa preocupação, né? Não é... Porque é que nem... E aí, às vezes você fala assim... né, você está na comissão de baterias. De repente, eles estão pensando na bateria da NASA, mas isso é viável economicamente? A gente consegue colocar isso nos empreendimentos? Porque senão... O nosso usuário vai conseguir. Então, a questão econômica, a gente fala assim, não, isso não pode ter norma. Mas se analisa nas normas, sim, a questão de viabilidade, tá? Técnica e econômica. Isso. A questão ponto. Sim. De patente, até de reserva de mercado, né? Porque às vezes reserva de só mercado. Eu fabrico, só ela, a empresa, tem a tecnologia, então tem a expertise para chegar naquele produto, não pode. A gente não faz normas para aquela empresa, não, ele tem que abrir a patente para que todo mundo possa fabricar da mesma forma que ele. Então, isso é importante, essa questão mercadológica, né? Sim. Então, também existe... então, sistema construtivo novo. Não quero abrir minha patente, desculpa. Então, você vai continuar no mercado, se quiser vender, você vai vender. Mas a partir do momento, aqueles consumidores que precisam da norma técnica, eles não vão poder usar o teu produto. Então, e você sabe que é interessante, que quebrando essas barreiras. Um dos itens da norma de desempenho, quando ela nasceu, foi facilitar a importação de materiais, né, estrangeiros, que, apesar de não serem normativos aqui, eles são normativos no ponto de origem, né? E quando eles são agregados, né, ao sistema, eles têm o desempenho. Então, apesar do material não atender à norma, o sistema atende. Porque ele atende o desempenho final. Então, e o pessoal esquece, porque você tem que abrir o mercado. Então, tem uma tecnologia, tem um produto excelente lá fora, que pode gerar economia, sustentabilidade. Sim. Não posso usar porque ele não é normatizado aqui. Então, desmistificar isso também. Isso está mudando também, é um movimento global, né, de normas, porque se a gente fala que aqui no Brasil a gente se perde porque não tem uma norma que padronize, no mundo inteiro você tem hoje, as empresas são globais. Sim. Então, dentro da ISO, tem os comitês
os comitês brasileiros, o CB2 participa de comitês, a gente tem uma participação muito forte no setor de estruturas, pessoal de ESG, cada um tem dentro desses comitês da ISO, para você globalizar as normas, certo? No entendimento, por isso que está indo muito para a linha de desempenho e ser menos prescritiva. E tropicalizar também, né? Porque não você adianta trazer a norma lá fazer nórdica aqui. Né, o que a gente chama adoção brasileira. Sim. Então a gente, um padrão, né, XPTO lá da Groenlândia para aquecimento. A gente não precisa. Você traz uma adaptação brasileira, você pode fazer isso nas normas, tá? Você traz isso. As normas europeias da mesma forma. Então essa interação está sendo muito grande e está sendo benéfica, né? E essa coisa, eu tenho um produto que lá fora atende norma, é o que eu falo no CB2. Então, prova que atende norma de desempenho. Sim. Se atende a norma de desempenho. Não precisa atender a norma específica do produto, mas ela atende, esse produto incorporado ao sistema atende a norma de desempenho? Atende. Então tá ok. Eu até um exemplo, essa questão da globalização é bacana, né? Porque é um outro viés, né? Por exemplo, que a gente pode colocar do ponto de vista de atratividade, que é você conhecer a cultura lá de fora, né? Como que eles estão fazendo, a melhor prática que eles estão fazendo, que não quer dizer que sirva para nós, mas pelo menos você conhece, né? Você tem conhecimento, você acaba tendo essa informação, né? Privilegia a questão da pesquisa. Sim. E a BNT ajuda, né, a gente a fazer isso, essa pesquisa, a obter esse tipo de informação. Olha, então fica aí mais uma dica, né? Relacionamento, e você tem, e lá o Sinduscom pratica muito bem isso no comitê com as viagens internacionais. Vai ter agora de Bilbao, né? Sim. Porque nós vamos lá com o objetivo de entender, né, como fazer lá, como eles fazem, como eles produzem, o que está fazendo melhor e traz para cá as boas práticas. Sim. Então, essa troca e essa internalização é muito bacana. E atrativo. O que a gente também precisa, acho que dentro do curso de engenharia, tinha que ter um pouco de marketing, porque a gente é ruim para se vender. Sim. Ó, eu vou fazer um parênteses aqui, gente. As normas, elas não são só aplicadas, a gente está falando muito na questão de produção, engenharia, norma técnica. Sim. Mas, gente, tem norma para tudo. Se você pegar dentro da sua empresa, os seus departamentos, tá? Então você tem engenharia, você tem o RH, você tem contabilidade, tem norma para todos esses setores, tá? Então, não é que fica restrito à tua equipe de engenharia. Então, quando você fala assim, né? O Sérgio fala assim, eu estou incentivando a minha empresa a ter esse negócio das normas técnicas, mas se ele for pesquisar lá, se ele falar assim amanhã, uma tarefa, a gente vai fazer uma tarefa, vamos ver em todos os setores da empresa, quais normas são aplicáveis, você vai descobrir que em todos os setores tem. Ou seja, né, todo mundo tem que participar das normas. Então fica aí a dica, né? Então jovens, participem das normas, né? Participem das normas, né? Então, todas as aulas. Eu falo jovens porque, né? assim, é uma carência, né? É uma carência dentro de uma empresa que você tem que entender de normas técnicas. Tem que divulgar, né? Tem que divulgar. Muito bacana, e a gente tem lá os cursos, né? Tem o Roberto Pastor vai vir aqui no próximo episódio falar da Universidade de Sinduscom, né? Que é um buscar o conhecimento, né? A gente já fez isso com o Roberto, a gente já brifou, tá? Quando ele assumiu a Universidade de Sinduscom, fizemos um briefing com ele e falou, Lina, o que você acha interessante? Eu falei, faz curso sobre normas, né? Ele olhou assim para mim, mas é muito chato. Falei, muito chato. Mas assim, hoje a gente tem coordenadores, que nem o Serginho vai ser o próximo a ser chamado para fazer um curso sobre a norma dele, mas a gente tem a norma de execução de estruturas, né? Então, saiu o coordenador, está lá no comitê de tecnologia das empresas, ele está dando uma norma, um curso de execução de estruturas baseado na norma, né? Então, acho que isso é bem interessante e ajuda no que você fala da divulgação. Porque ele podia simplesmente falar assim, um curso de execução de estruturas. Legal, vou inscrever todo mundo. Mas lá o coordenador, ele no curso, é baseado na norma tal. Sim. Mas então, acho que nós somos até exemplo, né, do ponto de vista de se doar, né? A gente doar a uma parte, né, de nós, ali no comecinho até comentou a quantidade de profissionais, de horas técnicas, né, de vários profissionais que estão envolvidos, por exemplo, na participação de normas, né? E isso é valor, é um custo, né? Mas isso acho que tem que ser uma questão de propósito, né? E de você ter algo para contribuir para o bem comum, né, da sociedade. Isso faz bem para você mesmo, né? Sim. E para a sociedade. Acho que não tem. É uma coisa que assim
é um círculo, né? Fazemos as normas para a Virtuoso. Para a sociedade, né? Para o bem comum, né? Eu acho que isso daí faz muito bem, né? Além de você ter uma questão de agregação de valor profissional, você agrega para a sociedade e você pode falar, né? Você fala de boca cheia, né? Fala assim, poxa vida, eu estou fazendo algo que eu estou melhorando também a vida de todo mundo, né? Sim. Eu acho que isso está muito notório do ponto de vista de contratação, né? Eu acho que isso é algo, né? Que tem que ficar mais claro, né, para as pessoas, né? Eu acho que não é só, ninguém está contratando às vezes só um especialista, né, de um assunto. Você quer alguém que saiba, né, interagir e conversar no meio corporativo, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista, né, também de gestão e de aprendizado, porque aquilo que eu fazia há 20 anos atrás, hoje eu não faço mais. Mudou completamente, né, a forma da gente construir. Eu vi outro dia uma pessoa falando assim, eu tenho que preparar meu filho para uma carreira que nem existe ainda. Daí a pessoa que estava interessada, mas qual é? Eu falei assim, então, não existe ainda. É um desafio, mas tem que ser interessante, né? E a gente tem, e é como se isso é colocado, como que a gente prepara o nosso jovem, o nosso profissional. A gente tem que buscar também, é um trabalho lá, na parceria com as universidades, tudo. A gente vai trazer a Laís Souza, né, que é professora e coordenadora do curso de edificações do Liceu. Meu curso ficou 3 anos interrompido por falta de interesse. E retomou esse ano, em 2024, graças a Deus. Mas ela reformulou a grade. E ela reformulou a grade com qual o intuito? Eu tenho que preparar um profissional pro mercado. É diferente, né? Você tem que ter o estudante preparado para a realidade do mercado. Não da universidade de 200 anos, né? De 150 anos, aquela universidade, aquele professor, não é né? só questão, né? Então, o liceu você puxou, vamos dizer assim, a gente trouxe para uma outra esfera, né, da graduação. Abaixo não é só até. a universidade, Sim. né? A graduação A técnica, base, né? Então, a gente vê o Senai também trabalhando esforços, eles têm curso de BIM para todos os níveis, né? Nível administrativo, da obra, tudo mais. Então, isso é importante. O profissional de hoje é diferente do profissional, vamos dizer assim, um pouco mais manual do que era antes, né? Então, hoje o profissional está muito mais atento e tem mais qualificação. Mas eu acho que também uma questão que é importante a gente deixar hoje aqui, talvez como uma mensagem, e desmistificar, né? Que, né, a gente fala assim, normas técnicas é chato. Não é chato. A senhora Primeira BNT, coisa que vem é chato. a senhora BNT eu é diferente preciso, agora. eu não me sinto, tem uma questão de pré-requisito de capacitação técnica. Não, nós temos que ter um aprendizado coletivo. Sim. Né? A gente vai aprender juntos, né? Então vamos detalhe, entrar e né? vamos participar e vamos aprender junto. Um contribui com o outro. As normas reciclam, né? São revisadas. São revisadas, né? Totalmente. Então elas estão E acompanhando. Também, lógico, para acompanhar, né? A gente precisa dos voluntários buscarem esse assunto, demandar a BNT. A BNT, ela não demanda. Ela é demandada, né? Isso que é importante o pessoal entender. Essa norma está obsoleta. Sim, ela está obsoleta. Então faça algo. Demande ela a revisão dessa norma. Porque senão fica assim, a BNT não revisou a norma. Não é função dela, né? A gente aceita as demandas. Precisa de uma norma sobre esse assunto. Vamos fazer norma sobre esse assunto, né? Tem as diretrizes todas a serem cumpridas, né? Pelo menos um texto base, né? Porque é brincadeira, né? Ó, tive uma ideia, tá? Então volta a dormir. Antes era assim, a proposta, né? O texto assim, base era proposta, assim, né? vamos fazer uma norma sobre execução de estruturas. Vamos, legal. 12 anos para fazer a norma. Sim. Tá? Por quê? Saía do nada, era um papel em branco. Mas não, hoje não. Hoje, você tem um assunto que você acha bacana? Tá bom, então já coloca isso dentro do padrão da BNT e aí criam-se grupos de trabalho. Isso é legal o assunto que vocês tocaram. Antes da comissão, a gente cria os grupos de trabalho, que são especialistas envolvidos na área, que vão desenvolver um texto base. A partir de já uma proposta ou não, esse texto tendo maduro, você leva para uma comissão de estudos. Então, a BNT me cobra, olha, as comissões de estudo têm que durar, de quando ela começou a discussão do texto até a finalização, no máximo 1 ano.
Isso é Por quê? importante. Porque também desestimulava, Sim. né? Como a papel gente... chato aí. A gente previu, conversou, passa rápido, né? A gente Passa vai batendo muito papo rápido. e Tem muito flui, assunto. né? E a Tá gente muito até assunto, começou a se empolgar aqui. Mas eu acho que muita coisa interessante houve aqui hoje. Da preocupação que vocês estão tendo com assuntos atuais, que é meio ambiente, a escassez da mão de obra, de tecnologia, de não travar uma norma numa tecnologia, e sim num desempenho, o acesso, muito interessante. Acho que essa mensagem a gente vai ter um alcance bacana para atratividade, que nem nós falamos. E é muito bom saber que vocês existem. Então, Somos seres humanos, não somos, né, uma inteligência artificial. estão pensando em tudo, desde da execução, da descrição da norma até o consumidor. Então, como técnico, engenheiro, como consumidor, que eu também compro um apartamento de vez em quando. Então, é muito legal. Parabéns. Obrigado. Eu queria agradecer, Serginho, por ter Imagina. aceitado o desafio, né? E a agenda, Lilian também. Lilian, ainda estamos passando o horário dela, que está com compromisso. Voando para Belo Horizonte. Está indo para Belo Horizonte para divulgar também, Para né? falar sobre carbono, Olha. futura norma aqui do setor de edificações. Mas obrigado, Lilian. Eu que agradeço aí por esse papo muito gostoso. Acho que entre amigos, né? Acho que isso é Sim, importante. sim. E começando, relembrando o nosso início aqui da conversa, a gente falou de um tempo atrás que a gente se conheceu e começou a trabalhar, né, nessa questão da melhoria da construção civil. E eu acho que às vezes a gente fala que não, tá tudo ruim, não tá tudo ruim. Acho que avançou bastante. O Serginho Avançou. colocou o exemplo aí da norma de desempenho, que foi um marco. Mudou a cabeça de todo mundo na construção, uniu o setor. Hoje a gente tem 4 entidades fortes trabalhando num tema, normas técnicas, que antes eram menos, né, Sim, importante dentro das empresas. O Sérgio falando que ele está incentivando a equipe dele a participar, buscar esse conhecimento. Então, acho que vale dizer que o CB2 evoluiu, o Cobracon evoluiu, as entidades evoluíram, Sim. né? E como CB2 agradecer aí Sim. essa oportunidade de estar aqui, né? Vale contar para todo mundo que é uma norma técnica, que a senhora BNT não é tão chata assim. Bom, eu também queria, né, agradecer aqui, é uma honra, né, e um prazer absoluto, né, estar aqui com amigos, né, que nem a gente está aqui, né, o Alexandre, né, o Vladimir, a Lilian aí, que a gente fica no dia a dia aí, né, das normas aí, mas deixar, né, efetivamente uma mensagem assim, que as normas são amigas nossas, né, Sim. são amigas nossas, né, de acessibilidade, né, e que efetivamente a gente participe, né, que faz bem tanto para nós quanto para a sociedade. Né? Acho que essa é a minha mensagem final aí, digamos assim, Perfeito, tá bom? perfeito. Obrigado. 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 Obrigado.